Nós estamos aqui nessa terça-feira maravilhosa de Deus, e eu quero compartilhar uma palavra breve, uma breve porção da palavra que o Senhor colocou em meu coração para que eu dividisse com a igreja. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, abra a palavra do Senhor aí comigo, e ela diz assim, ó: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui na tua presença, nós estamos aqui diante do Senhor, te rendendo adoração, e toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor que é digno. Agora, Senhor, nós queremos ouvir da tua palavra, fala aos nossos corações. Nós desejamos viver coisas maravilhosas na tua presença, nós desejamos viver o melhor do Senhor para nossas vidas, nós desejamos viver novos tempos, tempos de bonança, tempo de alegria, tempo de vitória. É isso que nós desejamos, e nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que está aí na sua casa, tire tudo aquilo que pode tirar a sua atenção nesse momento. Você está cultuando a Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, portanto, se concentre em ouvir aquilo que Deus tem para falar para você nessa noite. Eu quero falar com você sobre novo tempo. Eis que faço novas todas as coisas. O novo já precede que a gente pense que vai ser um novo bom. Ninguém pensa em um novo tempo de dificuldades, um novo tempo de coisas piores. Nós pensamos em novo tempo, mas também coisas novas e coisas novas boas. Mas mesmo que isso já seja um pensamento lógico, natural, eu quero fazer essa pergunta para você. Eu quero perguntar para você: você deseja viver um novo tempo na sua vida? Você deseja viver um novo tempo na sua vida? Eu faço essa pergunta para você. Eu faço essa pergunta para você, porque para viver um novo tempo na sua vida, o primeiro passo que você tem que dar é querer. Se você quiser viver um novo tempo, você já deu o primeiro passo. Se você não quiser viver um tempo novo, de novas coisas, de coisas melhores para a sua vida, aí não temos como dar continuidade a isso. Por isso eu quero convidar você que talvez esteja pensando: nossa, eu estou em tanta dificuldade, mas eu não sei se eu quero viver um novo tempo. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para que você ouça aquilo que nós vamos falar nessa noite, porque a chave para a gente viver um novo tempo é mudança. A chave para que a gente viva um novo tempo na nossa vida se chama mudança. E a mudança, a primeiro momento, quando a gente escuta, muitos de vocês que talvez tenham respondido: eu quero um novo tempo, quando eu disse agora que nós temos que mudar, você já deve ter dado um passo atrás. Alguns, somente pela palavra mudança, quer dizer, já me tira da minha zona de conforto, já me tira do local onde eu estou acostumado, onde eu estou habituado. Ele já começa a pensar: eu não sei se eu quero viver um novo tempo, eu não sei se eu quero isso para mim. Por isso eu pergunto para você: você está disposto a viver um novo tempo? E você quer viver um novo tempo? E você está disposto a praticar mudanças, até algumas mudanças na sua vida? Se você deseja esse novo tempo, se você está disposto a mudar, você já fez uma boa escolha. E talvez você esteja perguntando: pastor, mas como eu vou mudar? Pastor, mas quando eu vou mudar? O que eu tenho que mudar? Eu não sei as áreas da minha vida que eu tenho que mudar. Por isso hoje, na palavra de Deus, pensando nesse novo tempo, nessa palavra que o Senhor nos dirigiu nessa noite, que Ele está dizendo que as palavras são verdadeiras e fiéis, e há um novo tempo para a minha vida e para a tua vida. Pensando assim, é que eu quero dividir com vocês algumas maneiras de nós mudarmos, de nós termos mudança para viver um novo tempo na nossa vida. Nós vamos falar apenas de 4, de tantas outras que a palavra do Senhor nos aponta. Eu quero falar de 4 com vocês. 2 delas não são tão habituais hoje em dia, mas 2 são muito mais habituais. Mas as 4 são verdadeiras e fiéis. Portanto, fique atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração hoje, porque eu tenho certeza que muito disso vai edificar a sua vida, lembrando do que já aconteceu na sua vida, e também te preparar para novas escolhas, novas atitudes, para mudar e viver aquilo que
que Deus tem para a tua vida, que é um novo tempo de vitória. Amém? Você crê? A primeira mudança, a primeira atitude é que nós vamos viver um novo tempo de Deus, nós podemos viver um novo tempo de Deus através de uma revelação de Deus. Através da revelação de Deus, as coisas podem mudar na nossa vida. A gente olha para a vida de Noé. Noé era um agricultor, Noé estava lá vivendo a vida dele, cuidando da terra, mas uma revelação do Senhor fez aquele homem agricultor, agora um engenheiro náutico, um construtor, e ele faz uma embarcação que mudou a vida dele, mudou a história da humanidade, mudou a história da família dele, através de uma revelação divina, uma revelação do próprio Deus para Noé. Uma revelação do próprio Deus para Abraão, fez Abraão mudar de atitude. Abraão mudou-se da casa do seu pai para a terra onde Deus havia prometido para ele. E através de Abraão, Deus fez uma gigante, uma incontável nação. Mas isso através da revelação de Deus. Talvez você já tenha vivido uma situação dessa, de uma revelação de Deus para a tua vida. Pastor, como que eu sei de uma revelação de Deus para a minha vida? A primeira é que a revelação de Deus nunca vai contra a própria palavra do Deus vivo. A revelação de Deus, confrontada com a palavra, ela está no centro da vontade de Deus. A toda revelação que você pensa ser de Deus, quando você leva para a palavra, e ela não confere na palavra, ela não está de acordo com a palavra, ela não foi uma revelação de Deus. Pode ser uma vontade do teu coração, pode ser um engano seu, mas ela não é uma revelação de Deus. Mas a revelação de Deus, ela pode sim mudar a nossa vida para a gente viver um novo tempo. Abraão viveu um novo tempo, Abraão teve filho, e Abraão teve filhos espirituais, e através de Abraão também veio toda a geração de Israel, porque Abraão teve uma revelação de Deus. A segunda maneira de nós mudarmos e viver um novo tempo de Deus, é a ação sobrenatural de Deus. Na ação sobrenatural de Deus, Saulo estava a caminho a Damasco, mas algo sobrenatural aconteceu, e aquele clarão o levou ao chão, ele ficou cego, e ele ouviu a voz do próprio Deus, de Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A ação sobrenatural de Deus mudou a história de Paulo. Agora o perseguidor passa a ser perseguido. Agora aquele que assassinava e prendia os cristãos está anunciando o evangelho para todo mundo. E ele chegou até mim e até você. Talvez você já tenha vivido algo sobrenatural de Deus na sua vida, uma ação que aconteceu e mudou a sua história, e você viveu um novo tempo. É tempo de você estar atento àquilo que Deus está te falando, buscar a presença dele, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida, e você viver um tempo novo na presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar, nos familiarizar com o nosso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que faz aquilo que não é possível se tornar possível. Basta uma palavra dele, no sobrenatural dele. Eu sei que você tem, porque eu tenho algo sobrenatural para contar de Deus na minha vida, e que mudou a história da minha vida. Eu estava indo para um caminho, mas o sobrenatural aconteceu na minha vida, e eu vim para o caminho do Senhor. Eu olhei para o alto, de onde vem o meu socorro. Eu não tinha discernimento que alguém lá de cima me amava tanto assim. Eu não tinha discernimento que alguém lá de cima cuidava de mim. Eu não tinha discernimento que alguém lá de cima tinha planos para a minha vida. Eu não tinha discernimento que alguém lá de cima, sendo santo, poderoso, maravilhoso, se fez homem, se fez pecado, morreu por mim numa cruz, e ele está vivo, está comigo todos os dias da minha vida. Eu não tinha esse discernimento. Os meus olhos estavam fechados, mas o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida, e por isso hoje eu vivo aquilo que Deus tem para a minha vida, um tempo novo e renovando, e todos os dias caminhando e vivendo um novo de Deus. Eu sei que você tem uma história dessa para contar. Eu sei que se você não tem, se você estava como eu estava um dia, como vários homens na palavra vão nos mostrar que estavam um dia, como você tem pessoas que você conhece, que estavam assim um dia presas lá no pecado, mas algo sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus aconteceu, e ela pode acontecer na sua vida hoje. Nessa terça-feira, nessa noite, pode acontecer na sua vida hoje, o sobrenatural de Deus, para você viver um tempo novo de Deus na tua vida, a tua família viver um tempo novo, a tua casa, a tua empresa vai viver um novo de Deus na sua vida. É palavra.
Moisés estava lá pastoreando as ovelhas ali do seu sogro Jetro, mas o sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus aconteceu. Aquela sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, aquilo ardeu, aquilo chamou a atenção do coração de Moisés. Moisés era um pastor, naquela região aconteciam fogos aleatórios, ele sabia, ele estava acostumado, mas o que chama a atenção de Moisés é o sobrenatural. O fogo estava na sarça, mas a sarça não se consumia. Fique atento ao sobrenatural, à ação sobrenatural de Deus na tua vida, que pode estar diante dos teus olhos e você não está vendo. Abra os teus olhos. Estou caminhando. A terceira e a quarta, elas são mais usuais. A primeira e a segunda, nem tanto nos dias de hoje, mas a terceira e a quarta, elas são mais presentes, mas todas elas são verdades, e todas elas podem acontecer a qualquer momento na sua vida. A terceira é a inteligência espiritual. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É Paulo escrevendo aos irmãos em Colossos e dizendo que estava orando por eles, para que o conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e inteligência espiritual fosse sobre eles. O mesmo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entenda, você tem que orar pela sabedoria de Deus. Tiago vai dizer que aquele que não tem, peça e ele dá livremente. A sabedoria, a inteligência espiritual, ela habita em você. É o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus morando em você. Então a vida que agora você vive, como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, portanto, quando Ele se manifesta, Ele vai se manifestar através da minha vida. Você tem que estar atento a cada mudança, a cada atitude, a cada escolha sua, atento ao Espírito, tendo discernimento, porque você é um ser espiritual, você não é mais um ser carnal. Você morreu para a carne, você nasceu de novo, e agora você nasceu do Espírito, portanto o Espírito de Deus habita em você. Abra os teus olhos, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. As tuas mudanças, as suas atitudes, elas têm que ser compatíveis com aquilo que o Espírito Santo diz para você fazer. Você está no seu dia a dia, e o próprio Deus está falando com você: não faça isso, não vá por esse caminho, não fale assim com o seu marido, não fale assim com a sua esposa, vem orar, vem mais perto de mim, não faça isso, haja assim, agora avance. Olha Paulo, em Atos capítulo 16, versículo 6, diz assim, Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O próprio Espírito Santo proibiu Paulo e os seus companheiros de pregar a palavra. Você vai dizer, mas peraí, não é para pregar a palavra? Não é para cumprir o ID? Mais vale obedecer do que sacrificar, meu irmão. Mais vale obedecer a Deus do que sacrificar. Se o Espírito Santo está dizendo para você avançar, você avança. Se o Espírito Santo está te impedindo e dizendo para você não vá, você não vá. Ainda que pareça certo aos teus olhos, pregar a palavra era o certo. O Paulo e os seus companheiros estavam avançando, mas o Espírito Santo de Deus os impediu. O Espírito Santo de Deus falou o coração dele. O Espírito de Deus falou o coração de Paulo e seus companheiros e os impediram. E o que eles fazem? Eles obedecem, porque mais vale obedecer do que sacrificar. Não vale boas intenções, como diz um ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. Eu não quero saber da tua boa intenção, você não tem que saber da tua boa intenção, você tem que saber da intenção de Deus. Isso é inteligência espiritual,
É para isso que Paulo estava orando para os irmãos em Colossos. É em Coríntios que ele está dizendo que aquele que é espiritual, ele discerne o que é do Espírito, ele vê o que é do Espírito, ele sabe como ele deve caminhar, ele sabe a hora que ele deve parar, a hora que ele deve brecar. Isso não acontece em uma faculdade que a gente pode ir lá e pagar. Isso não é a faculdade da vida, isso é a faculdade de quem anda com Deus. Isso é a faculdade de quem busca Deus. O Espírito Santo, o próprio Deus, mora em você. E Ele diz que o Consolador, que estará contigo todos os dias, Ele te guia em toda a verdade. Ele te guia em toda a verdade. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tentando fazer a tua vontade, do teu jeito. Toda mudança, toda atitude tua, ela tem que vir baseada na palavra, ela tem que vir pelo Espírito Santo revelado a você, com a tua inteligência espiritual, agindo em você, para que você prossiga e viva um novo tempo de Deus. O novo tempo é um tempo bom, é um tempo maravilhoso, mas você tem que estar atento à voz do Espírito. Acompanhe comigo, eu estou quase acabando. Nós falamos já de 3, nós falamos da revelação de Deus, nós falamos sobre a revelação de Deus, nós falamos sobre a ação sobrenatural de Deus, nós falamos da inteligência emocional, espiritual, e nós vamos falar da quarta. A quarta é a inteligência natural. Entenda, a Bíblia diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Todas as características da personalidade de Deus, como a inteligência, que é uma delas, está na nossa vida, porque Ele nos fez dotado de sabedoria, Ele nos fez dotado de inteligência, seres inteligentes. Por isso nós temos que colocar em prática a nossa inteligência natural. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi. E lá no capítulo 1 de Samuel, vai dizer, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, vai dizer que Davi, sabendo que Saul estava vindo contra ele, se escondeu, fugiu. Você não vai dizer nessa passagem que o Espírito Santo de Deus foi lá de uma maneira sobrenatural e falou, e Deus agiu de uma... É inteligência. Você, com certeza, um ser inteligente, sabe de coisas que estão impedindo você de viver o sobrenatural de Deus. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus não vai eliminar daquilo da tua vida aquilo que você pode eliminar. Deus não vai fazer para você as atitudes, as escolhas que você, como ser inteligente, sabe o que você tem que fazer. Você, como ser inteligente, consegue identificar as mudanças que você tem que fazer, que vão gerar nova vida, novo tempo no teu corpo físico, no teu corpo emocional, no teu corpo espiritual, porque cada escolha que você faz vai ter uma consequência, e você é um ser inteligente para isso. O Senhor está num processo conosco, e nós respeitamos esse processo quando nós obedecemos, mas há algumas atitudes que nós devemos tomar, nós devemos escolher. Eu gosto da história de José, quando José está no Egito, porque José tinha uma vida confortável, José estava muito bem na casa do seu pai. Nós precisamos tomar cuidado, para nós não nos acomodarmos, para a gente não se acomodar com as coisas que acontecem na nossa vida, da maneira como está a nossa vida. José estava muito acomodado lá, numa boa, mas Deus tinha planos para ele, tinha sonhos para ele, e através dele para toda a nação. Mas quando a mulher de Potifar tenta colocar a mão em José, a Bíblia não diz que José saiu para orar, a Bíblia não diz que o Espírito Santo desceu e que veio fogo, ele simplesmente sabia o que ele tinha que fazer, então ele foge. Inteligência natural, não joga a responsabilidade para Deus das coisas que você sabe que você tem que mudar, que é capaz de você mudar com pequenas escolhas, porque o homem, ele tem a capacidade natural, ele começa a se acomodar, ele fica numa zona de conforto, e aí ele não quer mudar. O homem é capaz de se acostumar com a miséria, o homem é capaz de se acostumar com a violência. A gente vê nas capas de jornais, ou na internet hoje, nos celulares, você vê pessoas sendo mortas, assassinadas, 40, 50, 30 mil pessoas por ano,
assassinadas, e a gente começa a se acostumar com as notícias. Abra comigo em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Romanos 2, 2. 12, 2, desculpa. Olha o que a palavra está dizendo. E não vos conformeis com este mundo. Não se conformar significa o quê? Mudança. Não se conforme, mas transformai-vos, mudança, pela renovação, está renovando, está mudando de novo, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, mudança de novo, você está experimentando algo novo, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso Deus está nos mudando constantemente, para que a gente viva aquilo que Ele tem de melhor para nós. Portanto, nós não podemos nos acostumar. Ele é perfeito, Ele é imutável, mas nós, no processo, o Senhor sabe como conduzir, porque vai mudando o seu caráter, vai transformando a sua vida, vai lapidando e tirando da tua vida aquilo que não presta, porque você vai fazendo as escolhas, isso não presta, isso aqui Deus fala para eu não me misturar, aqui ó, eu tenho que andar segundo o conselho de Deus e não dos ímpios, eu tenho que escolher as minhas amizades, eu não posso andar em jugo desigual, eu não vou ter relacionamento e nem sociedade com aquele que é do mundo, eu sirvo a um Deus vivo, e você vai fazendo as escolhas, porque você é cheio do Espírito Santo, e dotado de sabedoria. Eu quero que você me diga, aonde na Bíblia diz que Deus mandou Davi matar Golias, que veio uma palavra de Deus para Davi, vai lá e mata Golias. A mudança na nossa vida, muitas vezes, ela gera medo. Você não pode se acostumar aonde você está, mesmo que seja confortável, se você não estiver vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Davi já havia sido ungido. Davi só foi com a tarefa que seu pai mandou para ir lá levar a refeição para os seus irmãos e trazer notícia. Mas olha a inteligência de Davi. Olha o Espírito Santo agindo em Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo naquela época, ele se apresentava dessa maneira, e ele tomou Davi de uma tal maneira, que quando Davi olha para aquele gigante, ele olha e fala, mas quem é esse circunciso? Quem é esse cara que não tem aliança? Entenda, o Espírito Santo mora em você. Você quando olha para aquilo que o inimigo está tentando ceifar na tua vida, atacar na sua vida, você tem que ver que ele não é maior que o teu Deus, que o pecado que está lá tentando para tentar derrubar você, não é maior do que o escape que Deus dá para a tua vida. Não há justificativa para você não pecar, não há justificativa para você não avançar, para você não viver um novo tempo de Deus. O que você tem que fazer é depender totalmente de Deus. Nós temos aí, você tem na sua mão o Velho Testamento, e aí você tem o Novo Testamento. Olha a mudança para mim e para você. Aí tem o Novo Testamento. E aí dentro do Novo Testamento, o Senhor fala, e eu te dou um novo mandamento. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Olha o novo, olha a renovação. Então você vai mudando como? De fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Porque o caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Você vai viver as perfeições de Deus na tua vida, mas Deus não quer só que você viva, Ele quer que você seja transformado, Ele quer que você chegue à estatura perfeita, do varão perfeito, porque aonde Deus quer te conduzir, são as mudanças para que você alcance o céu, para que você chegue à morada que Ele foi preparar. Você quer viver um novo tempo na tua vida? Se você deseja viver um novo tempo na sua vida, eu convido você a ficar de pé. Fica de pé aí onde você está. Se você pode ficar de pé, você fica de pé. Se você não pode, abra os teus olhos e olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Se você não pode, mantenha o teu pensamento cativo no Senhor, porque se você quer viver um novo tempo, você deve mudar de atitudes. Você tem que ter mudança na tua vida, porque nós somos e devemos ser totalmente dependentes de Deus. Se você deseja viver um novo tempo, você dependa totalmente de Deus, seja pelo sobrenatural, seja pela revelação do Senhor, seja pela inteligência espiritual ou na inteligência natural. Tudo foi dele para ele, porque tudo é dele e para ele.
tudo, e Ele te fez para viver o melhor dessa terra, e Ele te fez para você morar na eternidade com Ele. O novo tempo vai chegar. Pode ter acontecido agora o Covid, pode estar acontecendo muita coisa no comércio, pode estar acontecendo muita coisa nas empresas, nas finanças, no casamento. Se você hoje apresentar diante do Pai, se você colocar hoje diante de Deus, se você buscar um novo tempo, Ele tem um novo tempo para você. Abra os teus olhos e olhe para Ele. O novo tempo de Deus para a tua vida chegou agora, não é para amanhã, Ele chegou agora. Você tem que tomar posse. Nada pode parar, nada pode frustrar os planos que Deus tem para a tua vida. Nada pode frustrar os planos dEle. Agindo Deus, quem impedirá? A mão poderosa de Deus não está recolhida, ela está estendida para te abençoar. Não existe nada no mundo capaz de segurar os planos de Deus. Abra o teu coração, abra a tua boca nessa noite. Pai, nós queremos viver esse novo tempo. Nós queremos viver esse novo tempo. O tempo da miséria, o tempo da escassez, o tempo da tristeza, o tempo do luto, o tempo, Senhor, daquilo que nos prendia no passado. Ele vai ficar para trás hoje. Nós não aceitamos, nós não queremos, nós rejeitamos os manjares do inimigo, nós rejeitamos tudo aquilo que nós fizemos e que aquilo que desagradou o teu coração. Nós queremos mudar hoje, nós queremos ter novas atitudes, nós queremos ter um novo comportamento, nós queremos olhar para ti, nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, porque nós sabemos que há um tempo novo para nós, há um tempo de vitória, há um tempo de glória, há um tempo de regozijo, há um tempo de alegria, há um tempo de transformação, e nós desejamos viver esse tempo. Senhor, vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem Senhor sobre a nossa nação. Derrama, Senhor, um novo tempo na nossa nação, derrama um novo tempo na nossa vida, restaura aquilo que foi perdido, em nome de Jesus. Clame a Ele, louve a Ele. Obrigado por ter estado conosco mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, entre em contato conosco. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.